Tudo bom com você? Meu nome é Marli, sou psicanalista e eu quero abordar hoje com você um tema muito interessante chamado loop de repetição ou padrões repetitivos. E para não ficar somente no termo científico, porque a fé e a ciência andam junto, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Provérbios capítulo 29 fala assim: quem insiste no erro após muitas reprovações será repentina e incuravelmente quebrado. Com base nessa palavra e com base com o conhecimento científico e com base com muitos estudos e muitas experiências, eu quero hoje falar com você, sabe o quê? Sobre abusos. Existem abusos que a pessoa, ela deixa repetir todos os dias na vida dela. Página, todos os dias. Tem diversos tipos de abuso. A gente podemos aqui vamos falar sobre três tipos de abusos para ficar bem, enxutinho e entendível. O primeiro abuso, a gente vai falar sobre o abuso emocional. O que seria esse abuso emocional? O abuso emocional é a pessoa achar que ela não pode viver, respirar, comer sem aquela pessoa. Ela depende daquela pessoa até mesmo nas tomadas das decisões da vida dela. Ela se coloca debaixo das decisões daquela pessoa. Então ela vira meio que uma marionete. Ela só respira, só vive bem, só está bem se aquela pessoa estiver presente. Esse é um abuso emocional. O abuso trabalhístico também, que é um outro tipo de abuso, ele é o tipo do abuso aonde o empregador, ele acaba abusando do seu funcionário. Como assim, Marli, abusando do seu funcionário? Ele abusa no funcionário com cargas horárias, Não, entenda o que eu vou te dizer, porque às vezes tem dentro de algumas empresas alguns critérios, tem algumas normas, entre funcionário e empregado e empregatício, porque assim, algumas vão dizer, olha, se você passar em determinado horário, você vai receber hora extra. Se você passar em determinado horário, vai entrar como banco de hora. Se você passar em determinado horário, você consegue entender que quando há uma conversa, há uma cláusula, há uma lei, e aí o empregador e o empregatício entram numa concordância, isso não é abuso. O que é um abuso? O abuso é o empregador contrata o empregatício, ele está lá trabalhando, ele passa do horário dele e ele não recebe nada por isso. Ele não vai receber nem como hora extra, nem como banco de hora, nem com nada. Ele simplesmente trabalha. Passa-se dos seus horários e aí vai. Isso é um abuso empregatício. E nós temos também, dentro do abuso emocional, o abuso verbal. Muitas das vezes o abuso verbal. O que seria esse abuso verbal? É tudo aquilo que denigre a tua imagem. Porque ninguém tem direito de denegrir a imagem de ninguém. Independente da profissão que a pessoa escolha ter, independente do tipo de vida que a pessoa escolha ter, independente do clero que a pessoa resolva ter, ninguém tem que denegrir a imagem daquela pessoa. Esse também está dentro do abuso relacional. E qual é o terceiro abuso? O terceiro abuso, ele é aquele abuso que você faz com você mesmo. Tem o abuso parental, também a gente pode falar um pouquinho sobre ele. O que é o abuso parental? O abuso parental é aquele, ou a pessoa é recém-casada, ou a pessoa ela mora sozinha e de repente chega aquele familiar dele invadindo o espaço dele, comendo as coisas dele sem o consentimento, tomando refrigerante, sabe assim, tomando conta, tomando
conta daquele local que é seu. Isso também é um abuso. Mas por que eu falei um abuso, que eu falei bem rapidinho, não sei se você conseguiu entender, o abuso consigo mesmo. Tem esse tipo de abuso. O abuso consigo mesmo é quando você deixa fazerem com você aquilo que você não quer. Entenda que eu não estou falando de o abuso sexual, não. Porque o abuso sexual, não preciso nem falar, né? Esse é um assunto em outro vídeo. Você tá me entendendo? Eu estou dizendo de abusos que você se coloca debaixo dele. É diferente. Quando você se coloca debaixo desse abuso, a pessoa ela te maltrata, a pessoa ela te bate, né? A pessoa você presta serviço para ela não te paga, você tá dentro da sua casa e você abre a porta porque você é educado, é um parente seu e ele chega tomando conta de tudo. Isso é porque você, e eu não tenho como, né, aliviar isso, eu gostaria de falar de outra forma, mas é porque você é quem permite esse abuso, é você é o seu próprio abusador nesse caso. Já parou pra pensar nisso? Mas tudo bem, eu descobri que eu sou a minha própria abusadora, porque sou eu quem permito o que as pessoas fazem de mim, né, o que eu não quero. Sou eu. E agora, como é que eu faço? Então, virada de chave. A virada de chave qual é? Primeiro, é você impor limites. Se é parentela, impõe limites. Se é um relacionamento que você sentou, conversou, olhou dentro do olho e a pessoa, ela não tomou senso, ela não quer mudar, ela acha que é desse jeito, me aceite assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Aí, meu amigo e minha amiga, eu vou te dizer, você só vai ficar dentro desse relacionamento se você quiser. E eu vou te contar uma história que é muito interessante. E é uma história verídica, tá? É uma história de uma paciente minha. Essa paciente, ela chegou até mim com um abuso emocional muito grande, uma dependência emocional muito grande. Ao ponto de que essa minha cliente, ela chegou para mim e ela disse: Maria, eu não tenho como viver sem essa pessoa. Eu não sei respirar sem essa pessoa. Eu não sei comer sem antes que essa pessoa chegue. E a pessoa quem determinava o que ela ia comer, o que ela ia vestir, o que ela ia fazer, do jeito que devia ser. Entenda como é que são as coisas. E era sempre assim, ela se doando e não recebia nada em troca. Ela se doava e não recebia nada em troca. Ela pagava tudo, ela fazia tudo e ela não recebia nada em troca. Nem o mesmo um obrigado. E chegava ao ponto de ouvir dizer: você não faz mais do que sua obrigação e você ainda tem que dar graças a Deus que eu estou com você, porque ninguém vai te querer. Olha o que é um trauma, o que é um abuso emocional. Isso causa muitos traumas, mas o que é um abuso emocional? E aí essa cliente, eu conversando com ela, eu disse: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é virar essa chave. E como é que ela foi instruída a virar essa chave? Primeiro, aí, né, ela muito cética, muita fé, muito religiosa, ela falou: não, mas olha, a Bíblia, ela, né, eu ouvi, eu aprendi que a Bíblia me ensinou, né, pessoas me ensinaram, né, me ensinaram que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu falei: pois bem, exatamente assim que está escrito. Ama o teu próximo como a você mesmo. Se você não se respeitar, o teu próximo não vai te respeitar. Se você não impor limite, o teu próximo não vai ter limites. Se você não disser basta, o teu próximo vai continuar seguindo e achando que está tudo bem. Então ame você primeiro. Aí sim, quando você aprende a se amar, aí você pode, né, dar o amor pro outro. É desse jeito que funciona. Oi. E aí eu contei uma história para ela. Eu falei para ela o seguinte: não é uma história, é uma realidade, né, da vida. E eu, por eu ser, né, também na área da saúde,
E eu falei para ela o seguinte, falei, olha só, eu vou te explicar. Você sabe como é que os nenéns são feitos? Falou, Marli, quem não sabe? Eu falei, não estou falando do ato sexual. Eu estou falando a concepção da vida. Ela falou, não sei. O que eu sei é que, né, um homem vai lá, coisa e tal, e a mulher engravida. Eu falei, então tá. E aí eu fui, expliquei para ela como era a concepção da vida, que o homem, né, ele, vou explicar, não vou falar de zigoto, nada disso, eu vou só falar a grosso modo, só para você entender onde eu quis chegar com ela. E eu disse para ela o seguinte, que o homem, né, ele, no seu ato, ele libera o esperma ele vai de encontro com o óvulo. Assim, simples assim, foi a forma que eu expliquei para ela. E só que nesse período que o homem libera o esperma, até ele chegar aqui no óvulo, ele tem um caminho, são muitos que, olha, você não tem noção. Se tu acha que tu, né, saiu sozinho, não, você não saiu sozinho, saiu você e 1 milhão de pessoas. Há quem diga que foi 1 bilhão de pessoas. Você tá me entendendo? Então, você sai com muita gente. E aí você corre. Muitos vão morrer pelo caminho. Muitos não vão aguentar chegar até lá. Muitos vão, né, a própria secreção, né, do órgão feminino, ele libera, então mata. E aí vai. Aí, quando você chega lá em cima, lá no óvulo, chegou no óvulo, e aí a fecundação. Né? Por isso que eu disse, aí a fecundação, aí você vira o zigoto, aí você desce, e aí você fica ali dentro, acoplado, né? Sendo alimentado, e eu explicando para ela, falando sendo alimentado pela sua mãe, pelo cordão umbilical, né? Recebendo todas as proteínas. Lá dentro tem um líquido chamado líquido amniótico, só que chega um momento, e essa paciente, ela nasceu dos 9 meses, né? Essa cliente, ela nasce dos 9 meses, e eu falei, chegou o momento da sua mãe ter você. Ela nasceu de 9 meses e parto normal. E chegou o momento que a sua mãe, ela teve você. O corpo da sua mãe expulsa você. E quando o corpo da sua mãe expulsa você, acontece um fenômeno muito interessante. E que fenômeno é esse? Então, quando a mãe, né, vai expulsar o bebezinho do corpo dela, e aí o bebezinho sai, sabe o que acontece? Ele respira. E os pulmões, quando o ar entra, os pulmões doem demais. É por isso que o bebezinho chora. É uma dor insuportável. E aí, quando, né, ele respira, agora sim, ele é capaz de viver sozinho. E o que eu falei para essa moça? Para essa minha cliente? Eu disse para ela o seguinte, olha só, ao longo da vida, né, do sair seu pai deu a vida, e aí ia ter um encontro da sua mãe, e ali foi gerado você já começou ali, né, tendo que lutar pela sua própria vida, porque cada mês era uma luta, cada mês era uma batalha. Você lutou pela sua vida. Mas aí eu sou gêmeos, e aí não, cada um é cada um, pode ser univitelino, não adianta, cada um é cada um, cada um tem a sua personalidade, pode nascer junto, mas cada um tem a sua personalidade, nem os gêmeos siamês, tá? Que nasce, né, que eles nascem coladinho um com o outro, cada um tem o seu cérebro, tem a sua personalidade. E aí eu disse para ela o seguinte, olha só, você foi capaz de percorrer, correu, lutou para poder chegar até o útero da tua mãe, você está entendendo, da sua mãe, e chegou lá, você entrou no óvulo, você foi pro útero, você teve todos os intempéries da vida, você estava ali, você foi expulsa do corpo da sua mãe e você aprendeu a respirar sozinho. Então você é capaz de viver sozinho. Você não precisa estar dentro desse relacionamento abusivo. Entenda que quando eu digo relacionamento abusivo, realmente era um relacionamento abusivo. Era um relacionamento abusivo constituído de não só de brigas, palavras deploráveis, agressões, traições e todo um tipo de usura que você pode imaginar.
Você tá me entendendo? Mas ela chegava ao ponto de dizer pro seu companheiro e falava assim pra ele: não, por favor, fique com ele, fique com elas na rua, mas fique comigo também. Eu te amo tanto. E aí foi essa virada de chave. Falar pra ela que ela era capaz. Você tá me entendendo? Muitas das vezes somos nós que nos colocamos em abusos. Somos nós. No dia que você parar de se colocar debaixo de abusos, ou permitir que abusem de você, e eu volto a dizer, eu não estou falando de um abuso sexual, porque o abuso sexual, o abusador, ele chega e ele, deflora a mulher e pronto, é um doente, é um pervertido. Você tá me entendendo? Ele vai fazer isso. Não, eu não estou falando desse tipo de abuso, tá? Eu estou falando de um abuso que você pode se defender. De um abuso que você se coloca. É muito diferente. É muito diferente quando alguém, chega e invade você sem a sua permissão e quando alguém invade você com a sua permissão. Tem uma diferença muito grande. E o que acontece com isso? Isso tudo, como eu comecei o vídeo dizendo, sobre os ciclos repetitivos, note bem, sim, muitas das vezes não é o que tem acontecido. Você tem um problema aqui, sai desse relacionamento aqui, entra em outro relacionamento, aí você tem um problema aqui nesse trabalho, você entra dentro de um outro trabalho, e esse trabalho tem o mesmo problema, e aí você fica nesse ciclo. Sem virar a chave. Sem virar a chave. Por isso que muitas das vezes você sozinho não consegue. Você sabia disso? Sozinho você não consegue. Por isso que você precisa de ajuda terapêutica. Por isso que você precisa ser acompanhado. Por isso que você precisa de alguém, sabe, para te estender a mão e falar: ei, vamos, dá pra sair. Dá pra respirar sozinho. Dá pra poder você se amar. Aí sim, depois que você resolve tudo isso, e outra coisa, uma dica, tá? Fica a dica. Não entre em um outro relacionamento se você não curou uma ferida de abuso. Se você não curou uma ferida, olha bem que interessante. Eu comecei a falar sobre abuso. Aí agora eu disse sobre os traumas. E agora eu estou falando sobre feridas. Não entre dentro de um relacionamento dessa forma, porque as coisas vão agravando. Foi o que a Bíblia disse, Quando você insiste no erro, vão haver feridas que elas muitas das vezes podem ser incuráveis. Não entre dentro de um relacionamento se você está ferido. Busque ajuda. Cure-se. Cuide-se. Aí sim. Vira a chave. Entenda que você não vai mais deixar abusarem de você, porque entenda-se que o primeiro abusador é você mesmo, na situação que você se coloca. Vira essa chave. Aí sim você está apto para poder seguir um relacionamento saudável. Porque não vai adiantar você, sabe, fazer esse ciclo de repetição na sua vida. E aí você chega no final de um tudo, no final da sua vida, ou, como muitos dizem, no final de carreira. Porque quem vai determinar o final de carreira é você. Tem pessoas aí que estão começando um relacionamento, elas têm 70 anos e estão casando de novo. Eu conheço um casal, ele tem 83 e ele tem 83 e ela 73 e eles com 7 anos de casado. E resolvidão. Você tá me entendendo? Então assim, não, você é quem vai determinar o teu encerramento de carreira. Aí você chega no final do teu encerramento de carreira e vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, só vivi uma vida de derrota. Eu não fui feliz no relacionamento, eu não fui feliz, eu não fui realizada profissionalmente, eu não fui feliz. Olha, os meus parentes, eles não me viam como eu queria ver. Mas quem vai determinar isso? Só você mesmo. Busque ajuda, não hesite em buscar ajuda. Eu vou te pedir para você estar deixando seu like, tá
bom? Curte, compartilhe para quem precisa ouvir isso. Se você conhece alguém, olha, eu não estou passando por essa situação, mas eu conheço alguém que está passando. Envie esse vídeo para alguém que está passando, tá? E pode estar entrando, entra em contato comigo. O meu Instagram vai estar embaixo, né, depois na descrição do vídeo. Vou estar deixando também, né, formas de você estar entrando em contato comigo, tá bom? Porque eu estou aqui para te ajudar. E vamos juntos abraçar essa corrente, né? E vamos fazer da vida melhor.